Pessoal, olá, tudo bem? Aqui é o Augusto. Hoje eu estou aqui com o Eider, que é médico, tem uma startup, né, Eider? Sim. O Eider passou pelo processo de terapia comigo e hoje, como médico, ele veio conversar com vocês acerca desse tema da hipnose da medicina. Ele também vai contar um pouco da história dele e como a hipnoterapia ajudou ele a resolver algumas questões emocionais, principalmente no âmbito da ansiedade, né? Sim, exatamente. Então, pessoal, tudo bom aqui? Uma satisfação, Augusto, obrigado pelo convite, por estar aqui, né? Também pelo convite da gente conversar um pouquinho. Na verdade, a hipnoterapia entrou na minha vida num momento em que eu procurei buscar algum tratamento para o alívio da ansiedade, né? A própria atividade como médico, né, e para poder ajudar os pacientes também, eu sentia muito essa questão da ansiedade, né, de poder como resolver isso, coisas que a gente fica no dia a dia procurando resolver, procurando achar alternativas, e muitas vezes a gente se sente, né, mesmo sendo profissional da saúde, lidando com tudo isso todo dia, às vezes a gente se sente meio preso, meio amarrado, parece que você não consegue lidar com todas as coisas ao mesmo tempo, né? Então, aí é que eu procurei a hipnoterapia, porque eu já tinha entrado em contato a primeira vez com a hipnoterapia num curso de pós-graduação que eu fiz no Hospital Albert Einstein, em que a hipnoterapia era usada também para a questão de tratamento da dor, né? Ajudar os pacientes a resolver problemas de dor. E aí, nesse momento, eu entrei em contato com a hipnose e a partir daí foi uma terapia que me chamou muita atenção, né? Porque ela é uma terapia complementar a outras terapias, ela é individual como a terapia de hipnose, né? E ela é dentro do rol de várias terapias, a hipnose está dentro e assim, tem uma questão de eficácia muito grande em relação à hipnose, né? Então, eu tinha muita ansiedade em relação ao meu cotidiano, ao meu trabalho, às atividades como médico, às atividades como empresário, que eu sou também, né? Como o Augusto falou no início, né? Eu coordeno uma startup na área de tecnologia, na área da saúde, e todos esses afazeres do dia a dia, isso me deixaram muito ansioso, né? E essa ansiedade se refletia em todos os campos da minha vida. E inclusive nas questões de financeiro, né? De poder assim, lidar com essa questão de receber, de cobrar, de pagar, né? Parece que eu não consegui entender essa questão toda, sabe, Augusto? E aí eu procurei, né? Na verdade, eu fui para a internet procurar hipnoterapia, né? Aqui em Joinville, e aí eu encontrei o Augusto. Entramos em contato, a gente começou a conversar, começamos a nos envolver, né, eu entender o processo do trabalho do Augusto, e foi assim, foi muito rápido, né? Pois é, falando assim dos resultados parece que é uma coisa mágica, mística, né, Eider? Mas não é, né? Não, com certeza não é. Na verdade, assim, aquela questão de você acreditar e você se entregar, né? É verdade. Eu vejo que na vida, todas essas questões, elas são assim, elas funcionam quando a gente acredita que aquilo vai funcionar. Lógico que em relação à hipnoterapia, não existe algo assim, né, vai fazer uma mágica, tem uma bola de cristal, o cara vai lá e da noite pro dia o cara vai ficar bom. Não, não é isso, né? Mas como terapia complementar e pela vontade das pessoas, né, eu vejo assim, ó, que como médico, eu vejo que o tratamento ele depende mais do paciente do que da terapia. É verdade, que eu sempre falo, se você já passou pela consulta de avaliação, tem um requisito que eu falo para as pessoas, um requisito para fazer o tratamento. Você realmente está disposto a mudar? Essa é a pergunta. Sim. Se a resposta for sim, se você realmente quer mudar de vida, você pode ir para o tratamento. Se você está em dúvida ainda se vai conseguir, se vai tentar, se ainda precisa resolver alguma outra coisa para aí começar a mudar, eu sempre aviso, então calma, talvez essa não seja a tua hora. Sim, Certo? e então assim, esse tratamento todo ele vem auxiliar a gente a fazer esse controle da ansiedade, né?
Então, a ansiedade, na verdade, ela vem de todas as coisas, né? Não existe, assim, uma ansiedade específica. A ansiedade é uma mescla, né, de várias coisas. A gente tem ansiedade e você não consegue dormir, né? Você tem ansiedade e você não consegue lidar com a tua situação financeira. Exato. Você tem ansiedade e você não consegue lidar com o teu relacionamento, né, na família. Você tem ansiedade e você não consegue lidar com o teu trabalho. Então, era isso que acontecia comigo, sabe? Essa ansiedade, e isso independe do nível de conhecimento da pessoa, né? Isso ele vem muito assim do eu, do ser humano, da pessoa, né? Então, independente de eu já conhecer a hipnose, né? Independente de eu recomendar a hipnose para muitos pacientes de tratamento, no caso, né, quando eu fui fazer especialização mais focada na questão de tratamento da dor, né? Essa hipnose ela funcionava muito para os pacientes, né? E aí, quando eu fui ver algo que eu precisava de ajuda para resolver essa questão da ansiedade, veio a hipnose como uma terapia, número 1, assim, para eu poder realmente fazer, né? Então, eu vejo que a hipnose ela veio assim me ajudar muito a eu entender qual seria o motivo, né? Ou os motivos, que muitas vezes não é um único motivo, né, Augusto? Tem várias coisas, várias travas na vida da gente que levam a gente a desenvolver essa ansiedade. Por que ela vem? Porque você não consegue resolver aquilo está travado lá, inconsciente, você não sabe que aquilo existe na tua vida, né? É algo que está bloqueado, a gente, né, normalmente, sem a ajuda de um profissional, sem a ajuda de uma terapia, você não consegue enxergar isso. A partir do momento que você entra na terapia, que você começa a se envolver, e você começa a entender e você quer resolver o teu problema, aí as coisas começam a fluir, né? Aí você vai lá atrás na terapia, vê toda aquela trava que ficou, que te incomodou, né, que vem fazendo a diferença na tua vida, e aí você começa a agir automaticamente diferente. E aí sim parece mágica, né? Porque a partir do momento que você entra em contato com isso que você achou que você nunca ia ter contato, que aquilo te incomodava e você não sabia o que é, quando você descobre, você vê que é tão fácil lidar com aquilo. Exatamente. A partir do momento que você se entrega, que se você está disposto a enxergar o que dói, é tarefa do terapeuta te ajudar a resolver. E é por isso que a grande maioria das pessoas não consegue resolver por conta própria os problemas, né, Eder? Primeiro, porque é muito desconfortável. E porque o segundo é o medo de se perder lá dentro, de não conseguir resolver. Sim. Esse é o medo que aparece muito nos pacientes, é por isso que as pessoas não resolvem por conta própria problemas assim.